boa tarde, irmãos. Buenas tardes, hermanos. Estamos aqui diante das primícias. Estamos aquí delante de las primicias. Jóvenes, Jóvenes, são as primícias que Deus quer. son las primicias que Dios quiere. Ele quer os primeiros dias da nossa vida. Y quiere los primeros días de nuestra vida. A juventude deve pertencer a Deus. La juventud debe pertenecer a Dios. Porque a palavra do Senhor diz Porque la palabra del Señor dice que o jovem que el joven cuida das coisas do Senhor cuida de las cosas de su Señor para agradar o seu Senhor. para agradar a su Señor. Ele serve ao Senhor Y sirve al Señor e dedica sua vida inteiramente para agradar o Senhor. y dedica su vida enteramente para que pueda agradar al Señor. Já o casado cuida das coisas do mundo. Ahora el casado cuida las cosas del mundo. Por exemplo, a mulher casada Por ejemplo, la mujer que es casada tem um pouco mais de cuidado. tiene un poco más de cuidado. Ela precisa cuidar do seu marido, Ella necesita cuidar a su marido, cuidar de seus filhos. cuidar a sus hijos. Ela tem grande responsabilidade no lar. Ella tiene mucha responsabilidad en su casa E o marido também y su marido también tem grande responsabilidade tiene mucha responsabilidad em amar sua esposa, en amar a su esposa, em treinar seus filhos en entrenar a sus hijos no caminho do Senhor. en el camino del Señor. Mas o solteiro, ele está livre. Pero el soltero está libre, Ele está livre para fazer tudo para o Senhor. está libre para hacer todo para el Señor. Por isso que os primeiros dias da nossa vida são bem importantes. Por eso los primeros días de nuestra vida son muy importantes. Eu tive minha salvação um pouquinho tarde. Yo ya tuve mi salvación un poco tarde. Eu fui salvo com 20 anos. Yo fui salvo con 20 años. E eu corri bem depressa no início da minha carreira de fé. Yo caminaba muy rápido en mi carrera de fe. Eu procurava orar todos os dias, levantar cedo. Buscaba orar todos los días, levantarme temprano, Levantava às 5 horas da manhã a las 5 de la mañana, e ia orar por 1 hora. y oraba por 1 hora, E depois eu meditava na palavra, y después meditaba en la palabra, escutava algumas mensagens de irmãos que pregavam a palavra escuchaba algunas predicaciones de hermanos que predicaban la palabra, e cada espaço de tempo durante o dia eu corria para a minha Bíblia, ler a minha Bíblia. y en cada pequeño tiempo que encontraba, corría para mi Biblia, para leer mi Biblia, E ainda sinto que não corri bem. y aún así no corrí bien. Eu penso que ainda preciso correr mais Creo que necesito correr mucho más para ganhar a Cristo. para ganar a Cristo. Você, jovem, Usted, joven, corra corre o mais rápido possível. más rápido posible. Seja aquele que escuta mais rapidamente ao Senhor. Sea aquel que escucha mucho más rápido a su A Señor. Bíblia diz no livro de Tiago, seja pronto para ouvir. La Biblia dice en Tiago que seas rápido para escuchar. Devemos escutar o Senhor muito rápido. Tienes que escuchar al Señor muy rápido. E devemos buscar ouvir o Senhor. Debemos buscar escuchar al Señor. Foi colocado no versículo chave aí do acampamento. Fue colocado un versículo eje en el campamento. E diz assim, tu porém, Dice así, tú, porém, tú todavía, sí, todavía tú, tens seguido a minha doutrina, has seguido mi doctrina, modo de viver, mi modo de vivir, intenção. intención. Essa palavra intenção é motivos. Esa palabra intención significa motivos, lo que te motiva. Há motivos interiores no nosso coração. Hay motivos internos en nuestro corazón. O apóstolo Paulo tinha motivos dentro do seu coração El apóstol Pablo tenía motivos dentro de su corazón e precisava ser interpretado muito bem a conduta do apóstolo Paulo.
Y necesitaba que se interprete muy bien la conducta de Pablo, para que Timóteo pudesse estar atento, para que Timoteo estuviese atento, para aprender, vendo a conduta do apóstolo. mirando la conducta del apóstol E Pablo. também diz que ele seguia a fé, También dice que él seguía la fe, a longanimidade, la longanimidad, amor, el amor, la paciência. paciencia. Veja, esse era o caráter do apóstolo Paulo. Mire, ese era el carácter de Pablo. Isso era Cristo revelado nele. Eso era Cristo revelado en él. Um homem que tem paciência, como Un diz, hombre que tiene amor, mucha paciência, paciencia, un hombre que tiene mucha paciencia, amor, significa que ele tem Cristo significa que tiene a Cristo revelado nele. revelado dentro de él. Nós, muitas vezes, não temos muita paciência, Nosotros muchas veces no tenemos mucha paciencia, principalmente quando eu era jovem. principalmente cuando fui joven. Eu pensava que eu precisava ter uma casa muito rápido. Pensaba que debería tener una casa rápidamente. Então eu fui no meu empregador, no meu patrão. Entonces me fui a mi patrón. Eu preciso de um aumento no meu salário, Necesito un aumento de salario porque eu preciso comprar uma casa. porque quiero comprarme una casa. Ele falou, não posso te dar aumento. Él me dijo, no puedo darte aumento. E eu já tinha ido verificar a casa, ver o preço e tudo. Pero yo había ido a buscar una casa, a mirar el precio y todo lo E demás. pensei, essa casa que eu devo comprar. Y dije, esa casa que tengo que comprar. E eu não tinha dinheiro. Pero no tenía dinero E tampouco recebi o aumento de salário. y tampoco me dieron el aumento de salario. Então eu fiquei desapontado. Entonces me quedé muy bravo, muy mal, muy aburrido, Sim, muy fiquei mal. pensando, meu Deus, Me quedé pensando, oh Dios, vou ter que viver mais tempo pagando aluguel. voy a tener que vivir más tiempo pagando alquiler. Mas quando Deus trouxe na minha vida a paciência, Pero cuando Dios trajo a mi vida la paciencia, eu pensei, yo dije, eu não vou ficar me batendo como um peixe fora d'água. yo no voy a estar preocupado igual que un pescado fuera del agua. Eu preciso me entregar ao Senhor. Yo tengo que entregarme al Señor. Então eu deixei o Senhor cuidar da minha vida. Entonces dejé que el Señor cuide de mi vida. Então hoje eu tenho o que eu nunca podia ter. Y hoy tengo todo lo que nunca pude tener. E o que eu mais desejo de Deus Y lo que más quiero de Dios é Deus mesmo. es a Dios, solo a Dios. Porque agora eu já obtive todas as coisas que eu precisava nesta vida, Porque ya tengo todas las cosas que necesitaba en esta vida. mas eu vejo que não cheguei no alvo. Pero creo que no llegué al objetivo. Então ainda prossigo. Aún continúo. O meu alvo não era, eu percebi que o meu alvo não era a faculdade. Me di cuenta que mi objetivo no era la universidad, Também não era a casa, tampoco no era una casa, não era dinheiro. no era el dinero. O que eu precisava para ser feliz Lo que necesitaba para que yo sea feliz era Cristo mesmo. era solamente Cristo. Então, se nós começamos a juventude assim, Entonces comenzamos nuestra juventud de esa manera. por isso que é bom olhar para aqueles que já caminharam Por eso, bom trecho no caminho. por eso es bueno mirar a aquellos que ya vinieron y andar una buena distancia en el camino. Graças a Deus que Timóteo, Gracias a Dios por Timoteo, que Paulo abriu a visão para ele seguir a Cristo. que Pablo le mostró cómo seguir a Cristo. E ele seguiu. Y él siguió. Se nós vemos o apóstolo Paulo dando testemunho de Timóteo, Si vemos a Pablo dando testimonio sobre Timoteo, no capítulo 2 de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 21, desde el versículo 21, Filipenses 2, 21, Filipenses 2, 21, aliás, vamos ler o 19. veamos mejor desde el 19. Ele diz assim, Paulo diz aos irmãos, Pablo dice a los hermanos,
Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, Espero en Cristo que luego les mande a Timoteo, para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios. para que esté bien sabiendo de vuestros negocios. E agora o verso 20 diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento Porque a nadie tengo de mayor estima que sinceramente cuide do vosso estado. que realmente cuide de vosotros. Veja, quem cuida dos outros Mire, ¿quién cuida de vosotros? é alguém que de fato ama os outros. Es alguien que realmente ama a vosotros. Paulo tinha assim uma estima por Timóteo, Pablo tenía un aprecio tan grande por Timoteo, pelo fato dele amar a igreja. por el hecho de que él amaba a la iglesia. Mas será que ele amava a igreja simplesmente porque era atrativa para ele? ¿Será que Pablo amaba a la iglesia porque la iglesia era atrayente para él? Ele amava a igreja porque ele amava o Senhor primeiro. Él amaba a la iglesia porque antes él amaba al Señor primero. Quem ama o Senhor ama aqueles que são gerados dele. Quien ama al Señor, ama a todos aquellos que nacieron en el Señor. Então, Timóteo tinha esse coração. Entonces Timoteo tenía ese corazón. No capítulo 2 de Filipenses, o Senhor está falando do sentimento de Cristo. En el capítulo 2 de Filipenses, el Señor habla de su sentimiento. É por isso que aqui é a continuação do tema. Por eso aquí es la continuación de este asunto. E ele dá exemplo de alguém que tem o sentimento do Senhor. Y él le da ejemplo de alguien que tiene ese sentimiento en el Señor. E daí nós vemos que no versículo 21 ele diz: porque todos buscam o que é seu. Y ahora vemos lo que dice en el versículo 21. Todos buscan lo que es suyo. E não o que é de Cristo Jesus. Y no lo que es de Cristo Jesús. Quantos jovens querem buscar o que é de Cristo? ¿Cuántos jóvenes quieren buscar a Cristo? Amén. Cristo. Quantos querem amar aquilo que é de Cristo? ¿Cuántos quieren amar aquello que es de E Cristo? servir a igreja. Y servir a la iglesia. Se você tem esse profundo amor por Cristo, Si tienes ese profundo amor por Cristo, e se você busca o que é de Cristo, y si buscas lo que es de Cristo, você pode ser um vaso escolhido tú puedes ser un vaso escogido e um vaso ungido. y un vaso ungido. O que é um vaso ungido? ¿Qué es un vaso ungido? Um vaso ungido é a unção, significa você poder fazer tudo aquilo que você não consegue fazer. Un vaso ungido es aquello que tú haces, que tú puedes hacer lo que antes no podías hacer. Ter tudo que você não imaginou ter. Tener todo lo que antes no imaginabas tener. E você pode alcançar o que você nunca podia alcançar. Puedes alcanzar lo que nunca pudiste alcanzar. Sem uma unção, jamais podemos realizar a vontade de Deus. Sin la unción nunca podremos realizar la voluntad de A Dios. unção é toda a capacitação que recebemos de Deus. La unción es toda la capacidad que recibimos de Dios. É muito diferente ser um vaso ungido e ser um vaso qualquer. Es diferente ser un vaso ungido y ser cualquier vaso. Você quer ser um vaso ungido para a glória de Deus? ¿Quieres ser un vaso ungido para la gloria de Dios? O Senhor não vai ungir um vaso sem antes prepará-lo. El Señor nunca va a ungir un vaso sin antes lo preparar. Quando Saul estava no trono, Cuando Saúl estaba en el trono, o Senhor já disse que tinha buscado um homem dice el Señor que ya había buscado un hombre que ia, segundo o coração dele, que ia executar toda a sua vontade. que segundo su corazón iría a hacer todo lo que fuera de su voluntad. Então nós não podemos brincar com a unção. Entonces no podemos jugar con la unción. Nós precisamos da unção para fazer toda a vontade de Deus. Necesitamos de la unción para hacer toda la voluntad de Dios. E assim nós vamos dar glória a Deus. Y así daremos gloria a Dios. Então, vimos aí quem é Timóteo. Entonces vemos aquí quién fue Timoteo. Era uma pessoa que buscava o que é de Cristo. Era alguien que buscaba lo que era de Cristo. Jesus buscava fazer toda a vontade do Pai. Jesús buscaba siempre hacer
toda la voluntad del Padre. Quando ele tinha 12 anos, ele disse: eu vim realizar os negócios do meu pai. Cuando tenía 12 años, él dijo, yo vine a realizar la voluntad, los negocios de mi Padre. Então ele disse isso para José e Maria. Entonces él dijo eso para María y José. Então você, Entonces tú, para que você nasceu? ¿para qué naciste? Para que você se converteu? ¿Para qué te has convertido? Com que propósito? ¿Cuál fue tu propósito? Todos nós nascemos de novo. Todos nosotros nacimos de nuevo. Deus diz: nascemos para a glória de Deus. Dice Dios, nacimos para la gloria de Dios. Você nasceu para a glória de Deus. Tú naciste para la gloria de Dios. Toda a tua vida tem que ser para a glória de Deus. Toda tu vida debe ser para la gloria de Se Dios. você está lá na faculdade, você tem ali realmente que manifestar a glória de Deus. Si estás en la universidad, tú tienes allí que manifestar la gloria de Dios. É para isso que fomos chamados. Para eso fuimos llamados. Se você pretende se casar, Si quieres casarte, bom, alguns aqui não foram chamados para casar. Será que tem alguém aqui que... bueno, aquí hay alguien que no fue llamado para casarse. ¿Será que hay alguien? Paulo disse que ele não foi chamado para isso. Pablo dijo que él no fue llamado para esto, al casamiento. Há alguém aqui que queira se consagrar e não casar? ¿Hay alguien aquí que quiere consagrarse y no casarse? Lá no Chile, no sul do Chile, encontrei uma irmã. En Chile, en el sur de Chile había una hermana. Na época que a encontrei, ela tinha 60 anos. Cuando la encontré, ella tenía 60 años. Ela disse: eu fiz um voto de não casar. Ella dijo, yo hice un voto de no casarme. Eu me dediquei somente ao Senhor. Mi vida dediqué solamente al Señor, Desde a juventude até agora. desde mi juventud hasta hoy. Amém. E a irmã não estava chorando, não. Ela estava muito feliz. Amén. Y la hermana no lloraba, ella estaba feliz. Às vezes as pessoas não casam e ficam chorando. A veces las personas no se casan y están llorando. Mas se nós buscamos a Cristo, Pero si nosotros buscamos a Cristo, não há nada perdido nesse mundo. no hay nada perdido en este mundo. Tudo é ganho. Todo es ganancia. Porque Paulo, ele diz que ele esqueceu tudo para trás Porque Pablo dijo que me olvidé de todo, lo dejé para atrás para que eu pudesse ganhar a Cristo. para que pueda ganar a Cristo. Então, Então, antes de procurar uma esposa ou um marido, Entonces, antes que busques una esposa o un marido, busque o Senhor. busca al Señor. Se você não amar profundamente o Senhor, Si no amas profundamente al Señor, você vai se decepcionar com qualquer coisa que você alcançar. te vas a decepcionar con cualquier cosa que Até o alcances. dinheiro pode nos decepcionar. Hasta la plata te decepciona. Nós estamos em uma má aventura, de repente perdemos tudo, Estamos en un momento que puedes perder todo e de repente, puxa, fiquei sem dinheiro. y de repente te quedas sin dinero. Tinha muito dinheiro, então eu fiquei muito apegado naquilo. Tenía mucho dinero y me quedé agarrado a eso. Então, se perder, aí nós ficamos grandemente preocupados. Entonces, si perdemos, quedamos totalmente preocupados. Mas Cristo jamais vamos perder. Mas Cristo, pero Cristo nunca nos perdió. Aquele que busca o Senhor jamais será iludido. Aquel que busca a Cristo nunca va a ser engañado. Então, devemos aqui nos dedicar ao Senhor. Entonces debemos dedicarnos al Señor. Voltando a 2 Timóteo aqui, Volvamos a 2 Timoteo. Paulo mostra que ele, desde a meninice, sabia as sagradas letras. Pablo dice que desde pequeño sabía la palabra, Que podia fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. que podía hacerle sabio para salvación por la fe que había en Cristo Jesús. Depois ele mostra que toda a Escritura é divinamente inspirada. Después dice que toda la palabra es inspirada divinamente. Então, está encorajando Timóteo a se dedicar à palavra do Senhor. Y él encoraja, él anima a Timoteo a buscar la palabra del Señor. E vamos ler aqui no capítulo 2. Leamos. Ele também encoraja Timóteo a
ter uma vida santificada. Él anima a Timoteo a tener una vida de santidad. No verso 19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. En el versículo 19 dice, todavía el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. O Senhor conhece os que são seus. El Señor conoce a los que son suyos. Sabe que o Senhor te conhece. Sabes que Dios te conoce. O Senhor sabe dentro do teu coração se você é dele ou não. El Señor sabe en tu corazón si tú eres de Él o no. Porque o Senhor conhece quem é dele e quem não é dele. Porque el Señor sabe quién es de Él y quién no lo es. O Senhor conhece aqueles que se entregaram verdadeiramente a Ele ou não. El Señor sabe quién se entregó verdaderamente a Él o no. Mas diz assim que o Senhor conhece os que são seus. Pero dice así que el Señor conoce a los que son suyos. Porque Ele conhece o coração. Porque Él conoce el corazón. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Y cualquiera que proclama el nombre de Cristo se aparte de toda iniquidad. Não é suficiente professar o nome de Cristo. No solamente tienes que hablar el nombre de Cristo. Não basta cantarmos o nome de Cristo. No es suficiente cantar Cristo. A separação da iniquidade, que é um fruto de que nós estamos unidos a Cristo. La separación de la iniquidad es un fruto que muestra que estamos unidos a Cristo. Quando nós abominamos o pecado, Cuando nosotros detestamos el pecado, quando nós vemos o quanto o pecado fere o coração de Deus, cuando vemos cómo el pecado hiere el corazón de Dios, sabe que, vamos dizer assim, que Deus não podia sentir dor. podemos decir que Dios no podía sentir dolor. Mas como o Senhor se dói quando o pecado está presente? Pero como Dios se duele cuando el pecado está presente. Quando o pecado está presente na nossa vida, então o Senhor está com seu coração partido. Cuando el pecado está presente en nuestra vida, entonces Dios está con el corazón roto. Ele não está partido por causa somente do pecado. Él no está partido, no está roto solamente por motivos del pecado, mas porque Ele ama tal pessoa que está envolvida naquele pecado. sino porque Él ama a esa persona que está envuelta en el pecado. E Ele sabe que se não houver rompimento com a iniquidade, Y Él sabe que si no hay una ruptura con la iniquidad, então o Senhor vai perder aquela pessoa. entonces el Señor perderá a esa persona. Ele quer essa pessoa. Él quiere a esa persona. Por isso Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Por eso dice, Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Ele deu o seu Filho na y cruz lo dio a su Hijo en la para cruz fazer a separação da nossa vida, separar do nosso pecado. para hacer la separación de nuestra vida, para que nos separe del pecado. Então o Senhor fez essa separação. Entonces Dios hizo esa separación. Quando nós olhamos para a obra da cruz, Cuando miramos el trabajo en la cruz, a cruz foi aquilo que foi posta entre nós e o pecado. la cruz fue aquello que fue puesto entre nosotros y el pecado. E graças a Deus, ali o Senhor Jesus venceu o diabo. Y gracias a Dios que allí Cristo venció al diablo. Alguém dizia assim que Jesus Cristo venceu o diabo pelo amor na cruz. Alguien dijo que Jesús venció al diablo por el amor que tuvo en la cruz. E Satanás não consegue amar. Satanás no consigue amar. Ele jamais vai amar. Él nunca va a amar. Mas Jesus é amor. Pero Jesús es amor. Deus é amor. Dios es amor. Então Ele fez tudo isso para nos separar da iniquidade. Entonces Él hizo todo eso para separarnos del E pecado. para fazer de você vaso idôneo para a glória Y dele. para hacer de ti un vaso escogido para su gloria. E vaso que possa levar o Evangelho nesse mundo. Y un vaso que pueda llevar su palabra, el evangelio, en este mundo. Ser uma luz que resplandeça neste mundo. Ser una luz que brille en este mundo. Agora diz o seguinte no versículo 20: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra.
de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O propósito final aqui que Paulo coloca é que esse vaso seja para a honra do Senhor, santificado. O propósito final que Paulo coloca aqui é que esse vaso seja totalmente para a glória de Deus, santificado. Santificado e idôneo para o uso do Senhor. Hecho exclusivamente para o uso de Deus. E preparado para toda boa obra. E preparado para toda buena obra. Para que o Senhor nos use, é necessário. Para que o Senhor nos use, se necessita. É necessário ter uma vida purificada. Uma vida purificada. Apartada da iniquidade. Alejada da iniquidade. Santificado. Santificado. E idôneo para o uso do Senhor. Hecho exatamente para o uso do Senhor. E o Senhor quer que você seja preparado para toda boa obra. E o Senhor quer que tu estés preparado para toda boa obra. O Senhor não quer que cada um daqueles que são jovens, o Senhor não quer que cada um dos que são jovens ocupem seu tempo com inutilidades. Passem o tempo em coisas, fazendo coisas inúteis. Ele quer algo útil. Ele quer algo útil. Para toda boa obra. Para toda buena obra. Você quer ser usado pelo Senhor para toda boa obra? Quer ser usado por el Senhor para toda boa obra? O corpo corpo de Cristo precisa de vasos. O corpo de Cristo necessita vasos. Vasos que vão pregar em algum lugar. Vasos que puedan ir a predicar a qualquer lugar. Vasos que vão abençoar as pessoas enfermas. Vasos que bendigam a los que estão enfermos. É isto que o Senhor quer, aquilo que Jesus diz a Bíblia que ele foi ungido. A Bíblia diz que Jesus foi ungido. Diz que Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. Com o Espírito Santo e com poder. E andou fazendo bem. E andou fazendo o bem. E curando todos os oprimidos do diabo. E curando todos os que estavam possuídos por el diabo. Irmãos, alguém foi orar por uma pessoa na praça pública? Hermanos, alguém de vocês foi orar por uma pessoa na praça pública? Porque ele perguntou para um pastor, será que eu devo orar por essas pessoas que estão na praça pública? Ele perguntou ao pastor, será que eu posso ir orar à praça por alguém? E ele disse, pode orar. E ele disse, puedes orar, sim. E ele foi orar. E ele foi orar. E a pessoa ficou muito feliz de receber a oração. E essa pessoa se quedou tão feliz de haber recebido a oração. Se quebrantou no Senhor. E orou delante do Senhor. E aí ele voltou, aquele jovem voltou feliz, dizendo para aquele irmão, olha, ele ficou feliz pela oração. E esse jovem voltou totalmente feliz por motivos que foi hecho uma oração por ele. Aí ele perguntou para o irmão que tinha mandado ele orar. Aí ele perguntou a esse irmão que ele havia mandado orar. E disse, como que você sabia que ele precisava de oração? E ele disse, como sabias que necessitavas de oração? Ele disse, quem neste mundo não precisa de oração? E disse, quem aqui nesta terra não necessita de oração? Todo mundo precisa de oração. Todos necessitam de oração. As pessoas estão necessitadas. As pessoas necessitam. Precisa de jovens que vão lá abençoar. Se busca jovens que vayan a bendecir. Por isso que quando buscamos a Cristo, por isso quando buscamos a Cristo, nós vamos estar realmente com a virtude dele. Estaremos realmente com o poder dele. Para abençoar. Para bendecir. Continuando aqui, vou ler esse versículo 22. Vou ler o versículo 22 de 2 Timóteo. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Huye también de las pasiones de este mundo y sigue la justicia y la fe y el amor y la paz con los que de un corazón limpio invocan al Señor. Devemos tomar cuidado para que
as paixões da mocidade não nos ocupem. Debemos estar atentos para que las pasiones de este mundo no nos tomen nuestro tiempo. Às vezes nós estamos ali muito ocupados com isso no pensamento. A veces estamos muy ocupados en nuestro pensamiento. Às vezes temos algumas ambições A veces tenemos algunas ambiciones. e temos que ter muito cuidado da carne. Tenemos que tener mucho cuidado con la carne. Nós precisamos saber que somos um vaso santificado Necesitamos saber que somos un vaso santificado e só uma pessoa poderá nos usar. y solo una persona nos podrá usar. Jesus Cristo poderá nos usar Jesucristo puede usarnos para toda boa obra. para toda buena obra. O Senhor Jesus Cristo não irá nos usar para fazer a satisfação da nossa El carne. Señor Jesús nunca nos va a usar para que hagamos nuestra satisfacción. Se nós colocamos a carne no meio, o Senhor não poderá nos usar. Si dejamos nuestra carne en el centro, Dios no nos va a usar. Temos que tomar bastante cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermanos. O jovem tem que estar focado na meta. Joven, esté enfocado en la meta. E aqui também diz que devemos construir relações com aqueles que têm um coração puro Aquí dice que debemos construir nuestras relaciones con aquellos que tienen un corazón puro e que invocam o Senhor. y que buscan al Señor. Então, deve seguir a justiça, Entonces debe seguir la justicia, a fé, la fe, o amor el amor e a paz y la paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. con aquellos que con un corazón puro buscan al Señor. Nós devemos seguir aqueles que seguem a paz. Debemos seguir a aquellos que siguen la paz. Devemos ter relação com aqueles que seguem a paz. Debemos estrechar relaciones con los que siguen la paz. Nós muitas vezes construímos relações com pessoas do mundo, A veces nos relacionamos con personas del mundo porque eles ainda não alcançaram a fé. porque aún no alcanzaron la fe. A nossa passagem por eles deve ser um pouco rápida. Nuestro andar con ellos debe ser muy rápido. Nós temos um objetivo, Tenemos un objetivo, nós temos um propósito, tenemos un propósito, a salvação daquela vida. la salvación de esa vida. E desde que aquela vida rejeita, nós não podemos ficar muito tempo com ela. Y si esa persona no te escucha, no quedemos mucho tiempo con él. Jesus estava sentado comendo lá com muitos pecadores. Jesús estaba comiendo con muchos pecadores. E de repente alguém disse: esse come com pecadores. De pronto alguien dijo, ese come con pecadores. Mas qual foi o propósito que Jesus estava entre eles? Pero ¿cuál fue el propósito que Jesús estaba ahí en el medio? Ele falou que os sãos não precisavam de médico, Él dijo, los sanos no necesitan de médico, mas os doentes. pero los enfermos sí. Então ele tinha um propósito. Entonces él tenía un propósito. Não podemos fazer nada sem propósito do reino de Deus. Nada debemos hacer si no hay un propósito del reino de Dios. O propósito de salvar alguém Ese propósito de salvar a alguien, você precisa estar com ele, mesmo ele sendo pecador. debes estar con él aún siendo el pecador, Mas nunca perder o propósito. pero nunca perder el propósito. Se demorar muito tempo para atingir o propósito, Si te quedas mucho tiempo queriendo alcanzar ese propósito, então vai para outro lado, entonces puedes ir para otro lugar, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. para que podamos hacer la voluntad de nuestro Señor. Porque às vezes criamos muito vínculo Porque a veces creamos muchas relaciones e acabamos nós desviando do propósito. y nos desvían de nuestro propósito. E o Senhor vai querer nos usar e nós estamos agora impedidos. Y cuando el Señor quiere usarnos, vamos a estar totalmente impedidos. Que o Senhor realmente venha a ser glorificado em nossas vidas. Que nuestro Señor realmente venga a glorificarse en nuestra vida. Eu quero ler aqui Mateus, Vamos a leer Mateos, capítulo 5. capítulo 5. Aqui Jesus tinha um propósito. Jesús aquí tenía un propósito. No capítulo 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Jesús, viendo a la multitud, subió a un monte y sentándose se acercó a él sus discípulos. Veja, Pide.
Jesus vendo a multidão. Jesús mirando a las personas. Jesus tinha um objetivo de alcançar a multidão. Jesús tenía un motivo, era alcanzar a la multitud. Porque essa multidão veio atrás dele. Porque esa multitud había venido atrás de él. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4, Si regresas antes al capítulo 4, no 4 diz, no verso 23, el 4:23 dice: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Y Jesús seguía por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y molestias que había entre el pueblo. E daí no verso 24 diz assim: a sua fama correu por toda a Síria. Y en el verso 24 dice que su fama se expandió por toda Siria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Y le traían todos los que estaban oprimidos con varias enfermedades y atormentados. Os endemoniados, Los endemoniados, os lunáticos los locos, e os paralíticos, los paralíticos, e ele os curava. y él los curaba. E seguia uma grande multidão da Galiléia Y una grande multitud de Galilea le seguía. e de De Decápolis, Decápolis, de de Jerusalém, Jerusalén, da de Judéia Judea e da além do y Jordão. de más allá del Jordán. Então o Senhor viu essa grande multidão. Entonces Jesús vio toda esa grande multitud. Então o que ele fez? Entonces, ¿qué hizo? Ele se assentou um pouco mais acima, Él se sentó un poco más arriba, ele subiu ao monte subió al monte e lá se assentou. y allí se sentó. E o que aconteceu? Os discípulos se aproximaram dele. ¿Y qué pasó? Los discípulos se acercaron a él. Se você nota em Marcos capítulo 3, Si tú ves en Marcos capítulo 3, você vai ver que dos discípulos que se aproximaram do Senhor Jesus, verás que de los discípulos que se aproximaron de Cristo, ele teve uma atitude. él tuvo una actitud. Diz aqui no versículo 13: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, En el versículo 13 dice que subió al monte y llamó para él mismo a los que quiso. e vieram a ele, Y vinieron a él. e nomeou 12 para que estivessem com ele, Y escogió 12 para que estuvieran con él e os mandasse a pregar. y los mandara a predicar. Então nós vemos o seguinte: Entonces aquí vemos lo siguiente. no capítulo 5, o Senhor Jesus, vendo a multidão, En este capítulo 5, Jesús, mirando a la multitud, ele subiu ao monte, él subió al monte, ele se assentou lá, se sentó allí e aproximaram-se dele seus y discípulos. sus discípulos llegaron cerca de él. Então, será que o propósito dele era separar os discípulos e esqueceu da multidão? ¿Será que el propósito de Cristo era separar a los discípulos de la multitud? Simplesmente esquecer a multidão? ¿Será que se olvidó de la multitud? Pelo contrário, No, al contrario. ele chamou aqueles discípulos, ele atraiu aqueles discípulos a si, Él llamó a los discípulos, los trajo para cerca de él, para que ele pudesse atingir a multidão. para que ellos pudieran atingir a la multitud. Assim como nós, o Senhor nos chama para perto dele. Así como nosotros, el Señor nos llama para cerca de él. O Senhor nos atrai para ter uma atividade espiritual de comunhão com ele. Él nos atrae para él mismo para que tengamos una actividad más cerca de él. Nós precisamos do Espírito Santo para nos despertar, para nos aproximar de Cristo. Del Espíritu Santo para despertarnos y nos aproximar de Cristo. E todo o tempo em que o Senhor me atraía não foi por outra mão, foi o Espírito Santo que me atraiu a Cristo. En todo el tiempo que el Señor me atraía, no fue por otra mano, fue por el Espíritu Santo que me llevó a Cristo. É o Espírito Santo que nos atrai a meditar na palavra. Es el Espíritu Santo que nos lleva a meditar la palabra. E Ele nos atrai a Cristo para nos capacitar. Él nos atrae a Cristo para capacitarnos. O Senhor quer atingir El Señor quiere aquela alcanzar multidão que está lá, esa multitud que está allá, está enferma, está perdida. está enferma, está perdida.
Se você olha no capítulo 9 de Mateus, si ves en el capítulo 9 de Mateos, você vai ver que o Senhor Jesus tem preocupação com a multidão. verás que Cristo tiene mucha preocupación con la multitud. Mas será que você ¿Será que tú pode dizer assim, Senhor, eis-me aqui? puedes decir, Señor, heme aquí? Quando o Senhor perguntou a Isaías, Cuando el Señor pregunta a Isaías, quem há de ir por nós? ¿quién irá por nosotros? E Isaías antes não podia ir porque ele estava com a sua boca suja. Isaías antes no podía ir porque estaba con los labios sucios. E daí o Senhor, aquela criatura pegou com uma tenaz uma brasa do altar e trouxe na sua boca, tocou os seus lábios e ele ficou purificado. Y aquel ángel tocó sus labios con un carbón encendido y él se quedó purificado. Purificou a sua boca. Purificó sus labios. E agora o Senhor poderia dizer assim, quem será a boca por nós? Y ahora Dios podría decir así, ¿quién será mi boca? Então, quem há de ir por nós? ¿Quién ha de ir por mí, por nosotros? Quem irá falar a palavra por nós? ¿Quién irá a hablar la palabra por nosotros? O Senhor precisa da voz. El Señor necesita de una voz. Ele precisa de nós para ser uma voz. Él necesita de nosotros para ser su voz. Você quer ser purificado hoje e ser essa voz para Deus? ¿Tú quieres ser purificado hoy y ser su voz? Tomar uma posição diante de Deus, Tomar dizer, uma Senhor, atitude. eis-me aqui. Tomar una actitud delante de Dios y decir, Señor, heme aquí. Toca com essa brasa viva na minha boca Tócame con ese carbón encendido en mi boca e purifica-me y purifícame para que eu seja um vaso usado por Ti, para que yo sea un vaso usado por ti, para que eu seja uma bênção na igreja para que yo sea una bendición en la e iglesia que eu não fale só palavras na igreja, y que yo no hable solamente palabras en la iglesia, mas que eu transmita vida na igreja, más que yo pueda transmitir vida en la iglesia, a vida do Senhor, la vida del Señor, vida eterna. vida eterna. Então vemos aqui que o Senhor ele está chamando. Entonces vemos aquí que el Señor está llamando. Capítulo 9, verso 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles. Capítulo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. y curando todas las enfermedades entre los pueblos. O Senhor pregava o evangelho do reino. El Señor predicaba el evangelio del reino. Quando você vai para o capítulo 5 de Mateus, o Senhor começa a dar ali o fundamento do caráter de um cidadão do reino. Cuando vas al capítulo 5 de Mateo, el Señor te enseña sobre el fundamento del carácter del evangelio del reino. Todas aquelas virtudes de caráteres ali referem-se ao Senhor Jesus Cristo revelado em nós. Todas aquellas virtudes se refieren a Cristo revelado en nosotros. Quem mais pobre de espírito que passou sobre a terra? ¿Quién es el que fue más pobre de espíritu que pasó en la tierra? O Senhor Jesus. Jesús, nuestro Señor Quem Jesús. mais chorou pelo pecado? ¿Quién fue el que más lloró por el pecado? Bem-aventurados que choram. Bienaventurados los que lloran. Se você tem o mesmo sentimento de Cristo e chora pelo pecado, Si tú tienes el mismo sentimiento de Jesús y lloras por el pecado, primeiramente chorar por nosso próprio pecado. primero tenemos que llorar por nuestros propios pecados. Nós mesmos devemos chorar por nós próprios. Nosotros mismos debemos llorar por nosotros mismos. Não admitir o pecado em nós. No aceptar el pecado en nosotros. Isaías, ele falou, ai de mim. Isaías dijo, ay de mí Que vou perecendo. ay de mí que voy muriendo. Nós nunca devemos estar olhando para o outro. Aquele lá é mais pecador do que eu. Nunca debemos decir, mirando a otro, ese es más pecador que yo. Quando eu me elevo sobre alguém, eu estou caído. Cuando me pongo sobre alguien, yo estoy más caído. Então precisamos chorar. Entonces necesitamos llorar. Por isso Jesus diz, bem-aventurados que choram. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que Quando lloran. nós chegamos numa contrição de arrependimento profundo e choramos por nossos pecados, nós somos consolados com o enchimento do Espírito Santo. Cuando
llegamos a un total arrepentimiento de nuestros pecados, somos convencidos por el Espíritu Santo. Somos cheios do Espírito Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Porque a promessa ali é os que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque la promesa dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Então o consolo vem somente do Espírito Santo. Entonces el consuelo viene solamente por el Espíritu Santo. A maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Hay grande alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Então, quando a festa no céu, o Espírito Santo enche nós aqui na terra. Entonces cuando hay fiesta en el cielo, entonces el Espíritu Santo nos llena. Toda restauração de uma vida começa pelo arrependimento. Toda restauración de una vida se inicia por el arrepentimiento. Aquele pródigo que voltou do mundo para Deus, voltou para seu pai. Aquele hijo pródigo que volvió del mundo para Dios. Quando ele chega, há uma alegria lá, existe uma festa. Cuando él vuelve, hay una alegría grande, hay una fiesta. Aquilo ali é a figura de uma festa no céu. Esa es una muestra de cómo será la fiesta en el cielo. E isso em Lucas 15. En Lucas 15 fala essa história. Nos cuenta essa história. E diz que a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Diz que há uma grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus falou que também que uma ovelha que estava perdida. Jesus também disse que uma ovelha quando estava perdida, o pastor traz ela nos ombros com gozo. O pastor la traz em seus ombros com grande gozo. Porque a alegria quando retorna à casa de Deus. Porque há alegria quando ele vuelve à casa de Deus. Então, devemos realmente ver que o caráter de Jesus deve ser plantado em nós. Então, devemos ver que o caráter de Jesus deve ser plantado em nós. E aqui no verso 36, no capítulo 9 de Mateus, Mateus 9:36, veja como Jesus Cristo não abandonou a multidão. Mire como Jesus não abandonou a multidão. Nós precisamos realmente atender ao propósito divino em relação àquela multidão. Necessitamos realmente atender o propósito divino referente à multidão. Nós só teremos a visão e o sentimento de Cristo quando nós formos discípulos dele. Solamente tendremos a visão e o propósito de Cristo quando seamos discípulos dele. Quando nós nos aproximamos dele. Quando nos acercamos dele. Diz assim, vendo a multidão, teve grande compaixão deles. E vendo a multidão, tuvo grande compaixão deles. Porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos. Então dijo a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. La seara é realmente grande, pero poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Rueguen, pues, al Señor de la seara que mande obreros para su seara. Então, por que o Senhor Jesus separou os discípulos? Por que Jesus separou seus discípulos? Tendo em vista uma meta. Mirando objetivo. Atingir aquela meta daquela multidão. Alcançar a meta daquela multidão. O Senhor tem uma meta aí no mundo. O Senhor tem uma meta no mundo. Por isso nós devemos nos consagrar para atingir aquela meta. Por isso devemos consagrar-nos para alcançar essa meta. O Senhor está precisando de uma nova geração. O Senhor necessita uma nova geração. Uma geração que conhece o Senhor. Uma geração que conhece o Senhor. No livro de Juízes diz que a segunda geração não conhecia o Senhor. No livro de Juízes diz que a segunda geração não conhecia o Senhor. Diz que aquela que andou com Josué conhecia o Senhor. Diz que aquela que andou com Josué conhecia o Senhor. E depois da morte de Josué, levantou-se outra geração que não conhecia. Depois da morte de Josué, se levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Passaram os anciãos que viveram com Josué. Viveram os ancianos, passaram eles que viveram com Josué, e outra geração que não conhecia o Senhor se levantou.
y otra generación que no conocía al Señor se levantó. E agora, para você entender o que aconteceu com aquela geração, Y ahora para que tú entiendas qué pasó con esa generación, você pega o livro de Juízes e vê como Leia. é uma gangorra. lea el libro de Jueces y ve todo lo que sucedió. É uma gangorra, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Una hora está abajo y otra hora arriba. Embaixo e em cima. Abajo y arriba. Quando eles estavam embaixo, o inimigo estava em cima. Cuando ellos estaban abajo, el enemigo estaba encima. Quando o Senhor elevava eles, o inimigo ia para baixo. Cuando el Señor levantaba a ellos, el enemigo se iba para Quando abajo. eles iam se deleitar na terra, o Senhor colocava um inimigo em cima deles. Cuando ellos querían alegrarse en la tierra, el Señor colocaba el enemigo en ellos, sobre Quando ellos. nós ficamos servindo só este mundo, Cuando nosotros servimos solamente a este mundo, parece que o inimigo fica rindo, parece que el enemigo está riéndose, porque nós não estamos fazendo a vontade do nosso Rei. porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Rey. Nós precisamos fazer a vontade do Rei. Necesitamos hacer la voluntad de O nuestro Senhor Rey. quer representantes do Reino. El Señor quiere O representantes de su Senhor reino. quer embaixadores El Señor quiere embajadores que vão lá e anunciem a paz. que vayan allá y anuncien la paz. Você quer ser um? ¿Tú quieres ser uno? Você, uma irmã, um irmão. Havia uma mulher que servia cafezinho lá na sala do presidente. Había una hermanita que servía café en la sala del presidente. Eu não me lembro qual presidente de que país. No me recuerdo qué presidente era de qué país. Essa irmã, ela não tinha, assim, grande conhecimento bíblico, Esa hermana no sabía mucho de la Biblia, mas ela conhecia o Senhor. pero ella conocía al Señor. E ninguém tinha entrado naquela sala daquele presidente, Y nadie se había entrado a la sala de aquel presidente, mas ela podia entrar na sala do presidente pero ella podía entrar a la sala del e presidente entregar o cafezinho para ele. y llevaba el cafecito para el E presidente. sabe que um dia ela conversou com o presidente Y un día ella conversó con el presidente e ela mostrou a Jesus Cristo para ele. y ella mostró a Jesús E para él. aquele presidente se converteu. Y aquel presidente se arrepintió. Não há portas fechadas. No hay puertas cerradas. Aonde você estiver, Donde tú estés, você é um embaixador. tú eres un embajador. Você está ali Tú estás allí para levar o nome de Jesus Cristo, para llevar el nombre de para Cristo, mostrar que você veio de uma pátria muito longe. para decir que tú viniste de un lugar tan lejos. Essa pátria celestial. Esa es la patria celestial. Então você mostra isto. Entonces tú muestras eso. Você vive diferente porque você está peregrinando. Tú vives diferente porque eres un peregrino. Você renuncia tudo porque você está caminhando. Renuncias a todo porque tú estás caminando. Então eles vão ver que você realmente tem um futuro. Entonces van a ver que realmente tú tienes un futuro. Você tem um futuro glorioso. Tienes un futuro glorioso. E a firmeza da tua fé vai mostrar isso. Y la firmeza de tu fe mostrará eso. Vai mostrar para eles que você de fato está seguindo a verdade. Mostrará para ellos que tú realmente estás siguiendo la verdad. Então o Senhor Jesus ele está tratando os discípulos aqui. Entonces el Señor Jesús está mostrando a los discípulos aquí. Essas bem-aventuranças foram proferidas para eles, Esas bienaventuranzas fueron dichas para ellos. porque o Senhor Jesus estava preparando eles para ir anunciar a multidão. Porque el Señor Jesús estaba preparando a ellos para que puedan anunciar a la multitud. Será que eles iam pregar lá para eles simplesmente bem-aventurados os pobres de espírito? ¿Será que iba a decir solamente de manera simple, bienaventurados los pobres de espíritu? Não era somente isso. No era solamente eso. Isso era ensino para eles. Eso era una enseñanza para Eles pegar a virtude que há em Cristo Jesus. para que ellos aprendan la virtud que había en Cristo Jesús. Porque deles é o reino dos céus. Porque de ellos es el reino de los cielos. Então eles são portadores do reino dos céus. Entonces ellos son los portavoces del reino de los cielos. Eles são aqueles que já possuem o reino dos céus. Ellos son los que poseen el reino de los cielos.
E daí diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Después dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Y bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán Fartos. E bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bienaventurados los misericordiosos porque tendrán misericordia. Será que é de grande importância, quando anunciamos o Evangelho, ter a virtude de ser misericordioso? ¿Será que es de grande importancia que cuando anunciamos el Evangelio es de grande Importância? para nosotros? Você ser misericordioso? ¿Será que el ser misericordioso es de grande importancia para ti? É necessário que tenhamos essa virtude de Cristo. Es necesario que tengamos la virtud de Cristo. Cristo foi misericordioso por nós. Cristo fue misericordioso por nosotros. A misericórdia é realizar coisas a favor de quem não merece nada. La misericordia es hacer cosas en favor de alguien que no lo merece. Se alguém não é misericordioso, como pregará o Evangelho? Si alguien no tiene misericordia, ¿cómo puede predicar el Evangelio? O Senhor teve grande compaixão da multidão, porque parecia ovelha sem pastor. El Señor tenía grande compasión de la multitud porque aparentaba que eran ovejas sin pastor. Eles estavam desorientados. Estaban totalmente desorientados. E nós devemos ter grande misericórdia pelos ignorantes e errados. Y nosotros debemos tener misericordia por los que no saben y están confundidos. E aí alcançaremos misericórdia. Y allí alcanzaremos misericordia. Também diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. También dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. E por fim diz que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Y finalmente dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Se você for seguindo a ordem aí, Si tú sigues en la orden que está allí, por exemplo, os pobres de espírito são aqueles que são submissos. por ejemplo, los pobres de espíritu son aquellos que son submisos. Eles são governados. Ellos son gobernados. Bem-aventurado aquele que é governado. Feliz aquel que es gobernado. Por quem? Por Cristo. ¿Por quién? Por Cristo. Se você segue, então você vai sendo acrescentado na tua vida. Si tú continúas, entonces va a ir aumentando en tu Até vida que chegue a imagem hasta que llegues a imagen de filho de Deus. de un hijo de Dios. E é onde você será pacificador. Y ahí tú serás un pacificador. Quem foi o pacificador entre Deus e os homens? ¿Quién fue el pacificador entre Dios y los hombres? O Filho de Deus. El Hijo de Dios. Nós vamos adquirindo a imagem dele. Vamos adquiriendo la Até imagen de chegar a Él essa plenitude. hasta llegar a esa plenitud. O pacificador, ele tem a imagem de filho de Deus. El pacificador tiene la imagen del Hijo de Dios. E primeiro ele é pobre de espírito, é governado. Primero es un pobre de espíritu y él es gobernado Governado pelo Senhor. por el Señor. Ele é despojado de si mesmo. Él es libre de él mismo. Ele não tem nenhum autoconceito de si mesmo. Él no se autodenomina a sí mismo. Ele não tem nada a dizer sobre si mesmo, Él no se vanagloria de él mismo. mas ele pode dizer muito do Senhor. Pero él puede hablar mucho de su Señor. Ele pode expressar muito do Senhor. Él puede expresar mucho de su Señor. E aí ele tem o reino dos céus. Y allí tiene el reino de los cielos. E o Senhor vai acrescentando Y el Señor va aumentando até que você expresse. hasta que tú puedas expresar Como Ele mesmo, así como Él es, como o Senhor Jesus, como el Señor Jesús. como Ele é,
así como Él es. Nós precisamos ir diminuindo Necesitamos que vayamos disminuyendo e Cristo vai crescendo. y Cristo pueda crecer. E Ele, de E fato, vai ser apresentado para as multidões. Y Él, de hecho, será presentado a las multitudes. Eu quero parar por aqui e orar por você. Quiero Se hacer nós formos detalhar cada virtude, leva bastante tempo. quiero hacer un alto aquí y orar por ti, porque si no nos va a llevar mucho tiempo, que hay muchas cosas. Você quer, primeiramente, ser pobre de espírito? Tú quieres ser un pobre de espíritu, Dizer, Senhor Jesus, governa sobre mim. decirle, Señor Jesús, gobierna sobre mí. Ele é o Rei. Él es el Rey. Alguém disse que, um ditado assim, que creio que entre os judeus se praticava isso, Alguien dijo en un dictado que entre los judíos se practicaba eso, que um sacerdote se beijava no rosto, que un sacerdote besaba en el rostro, dava um beijo no rosto, daba un beso en el rostro, e no profeta era na mão, y en el profeta el beso era en la mano, e no rei era nos pés, y en el rey el beso era en los pies, como fez aquela mulher em Lucas capítulo 7. como lo hizo aquella mujer en Lucas capítulo 7. O Senhor Jesus disse que não beijava, não cessava de lhe beijar os pés. Y el Señor Jesús decía sobre ella, ella no dejaba de besarme los pies. Ela não cessou de beijar os pés do Senhor por todo aquele tempo. Ella no dejó de besar los pies del Señor por todo ese día. Essa atitude daquela mulher Esa actitud de esa mujer não era uma coisa simples. no era algo simple. Diante de um judeu ortodoxo, Delante de un judío ortodoxo, aquilo representava verdadeiro culto, eso representaba un culto para él, uma verdadeira adoração. una verdadera adoración. Então, se você hoje quer beijar o pé do rei, Entonces, si tú quieres besar los pies del rey, você quer? ¿tú quieres? Você quer fazer essa entrega e dizer, Senhor, eu beijo teus pés e peço que tu estenda teu cetro de governo sobre minha vida. ¿Quieres hacer esa entrega y decir, Señor Jesús, yo beso tus pies y quiero que tú seas el Coloque seu cetro de que tú governo sobre coloques minha vida. tu gobierno sobre mi vida? Quem quer ser governado pelo Senhor? ¿Quién quiere ser gobernado por el Señor? Vamos orar juntos. Se você Oremos quiser vir juntos. aqui à frente para orarmos, Si ou quieres, ven a se frente. ajoelhar aí, mas se quiser vir à frente, vamos começar bem esse retiro, nos entregando ao Senhor. Estamos muito felizes de ter os irmãos aqui do México, muito felizes. Sabemos que esta, Estamos felices de tenerlos aquí. creio que é uma parceria gloriosa. Creo que es una unión gloriosa. Eu sei que o Senhor está governando todos nós, né, irmão? Sé que el Señor gobierna sobre nosotros, hermanos. Amén. Quando um jugo no nosso pescoço, Cuando hay algo sobre nuestro cuello, pode vir, irmão, eu vou conversando com vocês. pueden venir quien quiere dejar que el Amén. Señor sea el rey, que gobierne sobre tu vida. Puede venir. Fale, Senhor, eu beijo teus pés Dígale, hoje. Señor, quiero besar tus Quero pies. teu governo na minha Quiero vida. tu gobierno en mi vida.